Salve Maria, sejam bem-vindos a mais um Catolicast, o seu podcast católico. Eu sou o Gui Teles, meu nome é Guilherme Teles e estamos aqui com o Gabriel Vacarello. Salve Maria, fala aí, povo de Deus. Dudu. Eu tô aqui, eu não tava ouvindo ninguém, mas eu tô aqui. E aí, gente? E o Fernando Zaca. Fernando e Fê. Salve Maria! Maravilha, estamos aqui nesse terceiro Catolicast, o podcast aí que nós falamos um pouco da questão da fé, da doutrina da Igreja Católica e assuntos semelhantes a esse. E o último nós falamos sobre a modéstia, não foi isso? E nesse nós vamos falar um pouco sobre a castidade. Então nós vamos partilhar um pouco sobre a castidade, entender o que é, para quem é, como vivê-la, né? E ainda assim continuar, né, trazendo essa alegria no coração, quais são os benefícios de viver a castidade na sua vida espiritual, na sua vida ali, como falar assim, pessoal, né, nas atividades diárias, principalmente para a juventude. Eu acredito que quem está tendo mais contato com o Catolicast sejam os jovens, né? Então, de fato, é algo que é para todos, mas vamos tentar entender aí um pouco o que é essa castidade, o que a igreja entende e fala sobre a castidade. Para começar, eu queria pedir para que o Fê ele lesse um pequeno texto das Sagradas Escrituras, né, do Novo Testamento aí, pra gente, pode ser, Fê? Pode sim. A passagem se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Na Bíblia Ave Maria, a página 1513, tá? Você que está ouvindo depois pode pegar com calma. E o que está escrito nessa passagem é: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Certo, maravilha. Então, para começar, nós precisamos entender o que é essa tal de castidade. O que é castidade? Bom, o Catecismo da Igreja, lá no número 2337, ele vai dizer que a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então vamos entender isso. Ali o que o Catecismo quis dizer. Então ele fala de uma integralidade, é isso? Uma integração entre o corpo e o espírito, onde você direciona a sua sexualidade da forma correta, né? A vivência da castidade é a integração, né? Onde você, no todo da sexualidade, você entrega para Deus, né? E vive aquilo da forma mais correta que se possa viver. Então a gente pode entender e pensar primeiro, não sei o que vocês acham, a partir dessa citação do Catecismo, o que é sexualidade? Porque muitas pessoas pensam que a sexualidade é o ato sexual. A sexualidade, eu acredito que seja mais do que isso, né? Muito mais. E como que a gente pode, de uma forma simples, entender essa sexualidade aí? A sexualidade, ela num todo, né? Ela leva em consideração o sexo masculino como o sexo feminino, né? O que diria, né? Não o gênero, né? Mas o sexo mesmo, que é o sexo, né? O que o homem é e a mulher é. Então, ser homem masculino e ser feminino, mulher, né? Isso, masculino e feminino, Isso, ser homem masculino e ser mulher. feminino. Mas a sexualidade também leva em consideração a relação, né? Entre um e outro. Ou entre um homem e um homem, não no sentido da homossexualidade, mas na questão da amizade, em um abraço, por exemplo. Acho que na relação interpessoal, né? A gente pode falar assim. Exato, isso fica melhor dizendo. Então isso é sexualidade.
né? Basicamente, de uma forma simples, lógico, poderia se aprofundar muito mais, pode-se fazer um tema, um dia, quem sabe nós fazemos um podcast sobre isso, né? Sobre a sexualidade, mas de uma forma simples é essa. E aí entra a castidade, a parte da sexualidade. Eu, como um homem, como eu integro essa questão da alma e do corpo, o ser homem e o ser mulher, mais ou menos isso, a castidade. O restante do pessoal tá, né? Maravilha. Tá todo mundo aí, gente? Meu Deus. Tá, beleza. Então vamos continuar. Então vamos lá continuar. Tá. Então, entendendo isso, essa questão de sexualidade e essa questão da vivência, da prática da castidade, é necessário entender, eu acredito também, para que esse podcast possa continuar caminhando, perguntar, pensar se só o padre ou religioso devem viver a castidade. A gente precisa entender isso, né? Só o padre e o religioso, eles devem viver a castidade? O Catecismo 2349, ele fala que existem 3 formas de virtude da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso, a disciplina da igreja é rica. Então, a castidade em si, ela é muito mais do que vocação, né? O que muitas pessoas confundem, acabam confundindo, é a castidade com o celibatário. Então, não. Todos nós somos chamados a viver a castidade. Até mesmo no Catecismo, no número 2348, ele fala: todo batizado é chamado a castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Maravilha. Que é isso aí? Vocês perceberam que o Dudu tá falando aí diretamente do... Oi? diretamente do helicóptero aí, vaga dourada. Então, isso que é o bonito, né? Que a gente parar pra ver a questão da igreja, porque ela nos explica. É igual foi falado no começo, né? As pessoas têm a visão errada da castidade. A castidade não é uma coisa ruim, mas a castidade é sim uma maneira de você viver melhor a sua sexualidade, a sua afetividade. É você ter o domínio de si próprio, né? Não deixar os seus desejos passarem por cima. E é igual foi falado, né? Só os padres vivem isso? Não, é todo mundo, né? Que tem esse chamado a viver. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas vivendo a sua sexualidade aflorada, né? Deixando os desejos da carne sair, né? Aflorar demais, e assim o que acontece? As pessoas passam a ser egoístas, só pensar nela. E a castidade é assim, você se controlar e conseguir conviver com o irmão, sem ter ele como objeto, né? Mas sim como alguém que você ama. Isso mesmo. A igreja pede que todos vivam a castidade, inclusive os casados. Olha que maravilha. E aquilo que o Dudu falou é de muita importância. A castidade, ela é diferente do celibato, né? É um grau diferente. Então muita gente pensa que a castidade é nunca praticar o sexo, viver o ato sexual. E é algo diferente disso, né? A castidade não é bem assim. Enfim, eu acredito que entre mais do que a relação sexual. Lógico, a relação sexual é um fator de extrema importância, mas é muito mais do que isso, né? A prática da castidade. Eu posso dizer, junto com Santo Agostinho, né, e com tantos outros santos, que ser casto é ser livre, né? Santo Agostinho fala muito disso, das paixões que te escravizam, né? Viver de uma forma extremamente aberta, viver tudo aquilo que é de nossa vontade, de tudo aquilo que nós temos vontade de fato de fazer, por tudo aquilo que nós temos um impulso carnal, é viver de acordo com os vícios das nossas paixões. Portanto, viver a castidade, dizer não a tudo isso e ser livre. Um pensamento contrário, né, desse mundo moderno. Um pensamento moderno é que você tem
Você é livre, então você sentiu vontade de fazer, faça. Eu não estou falando só do ato sexual, estou falando de tudo. Né? Você é livre para tudo, é como se não houvessem consequências em nossas ações. Deixa que as consequências lá na frente a gente mede. Né? Faz agora, está com vontade de bater, bate, está com vontade de correr, corre, está com vontade de pular, pule, sem medir as consequências futuras, né? É mais ou menos o pensamento do mundo moderno de hoje. Independente do quem está do seu lado, o que vai impactar na vida do outro, faça. O que importa é você ser feliz, mesmo que o outro não seja, mesmo que você vá magoar o outro, enfim. Isso é perigoso, não acredito. A santidade, de uma forma completa, ela necessita, né, de tudo isso que Deus nos proporciona. Não é só uma coisa ou só outra coisa, mas é o todo, né? E outra coisa, né, Gabriel, e Guilherme, que foi falado aí, vai fechar muito bem esse aspecto, esse assunto que está sendo falado, que São Basílio disse, né? Ele falava assim: a castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito. Calma aí, eu achei isso muito forte. Cortou, irmão. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio. Porque aí você entende o que Deus fez, né? O homem à sua imagem e semelhança. Então eu achei isso muito bonito. Eu só queria entender uma coisa, voltando um pouquinho mais. Na verdade, eu queria insistir em uma coisa, né? Só para que fique claro, para quem está ouvindo, para quem tem dúvida sobre essa questão de castidade, porque pode parecer que não. Mas muitas pessoas dentro da igreja, eu não estou falando de quem é de fora, hein? Eu estou falando de quem é de dentro, de quem tem um bom tempo de caminhada, inclusive, não concordam com essa ideia, inclusive, né? E alguns ensinam errado, outros é um pensamento que tem para si, que essa não é a vontade de Deus, a igreja interpretou errado, mas muita gente não concorda com essa ideia de castidade. Então foi falado lá na castidade entre os esposos, né? Lá no matrimônio entre o homem e a mulher, e pode ficar um pouco estranho para quem está ouvindo. Como que se vive a castidade entre os esposos? Eu vou citar aqui o Catecismo da Igreja novamente, no número 2345. Ele vai dizer que é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual, e que o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Ou seja, é numa vida de oração, numa intimidade com o Espírito Santo, que esta graça da vivência da pureza nos é concedida, né? A castidade, ela pode ser sinônimo desta pureza, né? Como nós falamos que a castidade é a integração do espírito com a alma, e o Patrick falou que, né, na integração da alma que faz a vontade do corpo, o corpo que deve fazer a vontade da alma, né? E por obra do Espírito Santo, esta pureza ocorre, né, em cada um de nós. Sim, mas e lá na vida dos esposos, né? Na prática, a pessoa que se casa, ela é chamada a multiplicar, né? A dar filhos, inclusive é um propósito dado, é uma promessa que os esposos fazem diante do altar, né? De gerar filhos e de educá-los na fé da igreja. A igreja, ela chama o ato sexual do casal, né, de unitivo procriativo, né? Na união para a procriação. O ato sexual para gerar filhos, né? E a castidade no sentido de fidelidade também ao seu esposo, na confiança nele, né? De se entregar inteiramente para ele, né? De ser fiel ali, né? Em tudo, né? Lembrando que ser fiel a alguém não está só no ato sexual com outra pessoa, no beijo com outra pessoa, mas também no olhar, né? O olhar infiel, o desejo no coração, né? Sim, porque isso daí é bonito, porque um homem que não vive a pureza, a castidade, ele se torna um ser egoísta, porque ele não tem um domínio sobre ele mesmo. Então ele não consegue ser fiel à sua esposa, porque ele não vai conseguir ter somente um corpo com ele o resto da sua vida.
ele não tem um domínio sobre si, né? E a igreja frisa a questão da castidade, que é essa questão de dominar os seus desejos, para que você possa amar a pessoa verdadeiramente. E o Papa João Paulo II, ele dizia: somente o homem casto e a mulher casta são capazes de amar verdadeiramente, porque eles têm o domínio sobre as tentações, e eles amam o outro por amor fecundo, por amor a gerar uma vida, por amor a gerar filhos, né? Então, isso que é bonito. Você, igual diz um santo, né? Aquele que entra na via da impureza, ele sai da via da fé, né? Porque ele não consegue ter domínio. E hoje em dia, realmente as pessoas estão sendo mais atacadas na castidade. O demônio está fazendo um estrago nisso, porque tira as pessoas do domínio próprio. Então, entre os esposos é importante isso, ter o domínio da castidade, porque você é fiel ao seu esposo ou à sua esposa, né? Há um amor verdadeiro, não um amor de objeto. Sim, maravilha. E eu acho que é até legal falar também dessa questão até da própria pornografia dentro do matrimônio, né? Também, que é algo que tem que se tomar cuidado, né? Bastante cuidado. É algo que tem se proliferado bastante, né? Os esposos tomar cuidado quanto a isso também. Era isso que eu queria ouvir, né? Essa questão da castidade dentro do matrimônio. E até também se o esposo não conseguiu, a esposa não conseguir ter um autocontrole naqueles dias que está com um tanto mais de vontade, tá um tanto quanto mais sensível ali, e que o companheiro não está afim de fazer nada, e saber segurar, saber se controlar também é uma questão de castidade, né? E até acho que pensando, não sei se eu estou indo pro lado certo, tal, se eu tô exagerando um pouco, mas até eu acredito que não. Até no próprio método Billings, por exemplo, né? Que tem um período ali do mês disponível ou aberto, onde o casal ele vai ter ali o ato sexual. Poxa, a castidade ela é talvez uma das virtudes mais necessárias para isso, né? Se tem uma época do mês que, se o casal for ter relação sexual, vai acontecer o filho, e a igreja pede, né? A igreja indica, né, esse método, seria um pouco complicado, né? Não viver isso sem a prática da castidade também, sem esse autocontrole, como a gente tem falado, não é verdade? Sim. E a igreja ela indica esse método para que se tenha filho, né? Tem que se lembrar sempre isso. Ela é utilizada para se ter filho, não para negar o filho, porque também seria uma forma de negação, né? Isso, contraceptivo, exatamente. Seria um método contraceptivo, mesmo que natural, seria contraceptivo. Até naquela parte mesmo do egoísmo que estávamos falando, né? Que muitas vezes hoje as pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa no casamento. Inclusive, utilizar métodos anticoncepcionais para inibir, vamos colocar assim, a fecundação. Exatamente. E existem igrejas que permitem isso, o né? sexo entre os casados não é liberado em qualquer posição. Tem gente que fala assim, já que eu tô casado, eu posso fazer qualquer coisa com minha esposa ou com meu esposo. Não é assim. Tem que ser algo natural, porque sim, o sexo foi feito pro homem, né? Foi feito para que usássemos, mas de uma maneira santa, de uma maneira santificante, e para procriação. Não é apenas para o nosso prazer. Deus ele não nos criou apenas animais, mas nos criou com almas, com uma integridade. Não podemos esquecer essa parte. Eu recomendo muito para os casados e para os solteiros um livro do padre João Morrana. Se chama A Vida Sexual dos Solteiros e Casados. Ele foi um médico e abandonou a medicina para se tornar sacerdote. E ele fala muito sobre essa questão da sexualidade, tanto do casado quanto do solteiro, né? E é uma integridade, é uma integração total entre a esposa e o esposo. Tanto que muitas pessoas falam, né? A própria igreja fala também que que a cama do casal é um altar, porque
acontece ali um sacramento, é a confirmação de um sacramento, né? O sexo não é apenas sexo em si, mas é a confirmação de um sacramento, do sacramento do matrimônio. Então temos que viver santamente, já que é um sacramento, já que é a confirmação disso, que vivamos isso santamente. Acho que também tem aí o... Desculpa. Não, pode continuar, irmão. Não, eu ia falar do... Acabei de esquecer agora o nome. Do Papa João Paulo II. A teologia do corpo? Quando eu lembrar eu falo. A teologia do corpo. É bem lembrado também, dá pra lermos e estudar um pouco sobre isso. Olha só que tremendo. Existe o pensamento, uma secularização do que há de sagrado, né? E um dos pontos mais atacados quanto a essa secularização é a sexualidade, né? Ou melhor, é o ato sexual, né? Então o pensamento secular invadiu o pensamento religioso, a gente pode pensar dessa forma, né? Não é uma coisa comum, é uma coisa normal e é algo sagrado. O sexo é algo de Deus, o sexo é vontade de Deus, só que feito, vivido, experienciado no momento certo, né? E aí nós falamos... Pode falar, pô. Sim, e também falando no próprio casamento, né, tem gente que fala que... Tem gente que pensa, né, que depois que você casa você vira uma máquina de sexo, né? Agora casou, posso fazer à vontade, né? Também não é assim, né? Do mesmo jeito que você tem que se privar das suas paixões antes do casamento, depois dele também. Senão você fica um viciado ali, né? Sim. E na viuvez, de uma forma bem simples, né? Aquela pessoa que foi casada e que faz uma escolha por chamado de Deus, sente no coração de consagrar o restante de sua vida a serviço da igreja, uma vida um pouco mais profunda de oração, uma intimidade um pouco maior, que o matrimônio acaba, como diz São Paulo, né? Eu não lembro o texto que ele fala, mas ele fala do coração indiviso, né? Então aquela pessoa que entrega sua vida na prática da castidade, e aí voltando um pouco mais o pensamento para o celibato, ele tem esse coração indiviso, e a viuvez, como o catecismo cita, são as pessoas que depois do seu cônjuge ter falecido faz a opção aí de viver única e exclusivamente para Deus, que é algo muito bonito, e que São João Paulo II, no Vida Consagrada, ele cita isso, né, como uma forma de vida consagrada. Olha que maravilha. Os viúvos... Quem fez isso? Pode falar. Não, pode falar. Quem fez isso foi Santa Rita de Cássia, né? Exato. Ela era casada, teve filhos, e ela viu que os filhos delas iam se perder na guerra, então Deus os levou, né? E ela virou uma consagrada, uma religiosa, entregou sua castidade a Deus e virou uma santa, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que fazem esse voto, né? Porque assim, elas têm, essas pessoas que são viúvas, elas têm todo o direito de namorar e casar de novo, né? Sim. Né? Porque elas foram Isso fiéis mesmo. ao seu matrimônio. Então elas têm o direito, elas não vão estar em pecado. Mas o bonito é elas renunciar a isso, né? Elas falam, não, eu já fui casado, Deus me deu a graça de ter um marido, mas agora eu vou servi-lo, né, por completo. Porque quando você casa, você tem as suas responsabilidades com o seu esposo. Porque Paulo diz, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então é uma entrega que você tem que fazer. E quando uma viúva, ela, né, acaba aquilo, seu marido se vai, né, falece, ela fala, Senhor, agora eu sou toda sua. Ela pode se tornar uma religiosa, ou uma celibatária que vive em missões, e é muito bonito isso, né? E é Aí eu lembro daquela passagem. Pode falar. Pode Não, falar. eu finalizar, lembrava da passagem da bem-aventurança, né? Mateus capítulo 5, versículo, deixa eu pegar aqui pra vocês, versículo 8, que é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu acho bonito isso. Sim, e é sempre bom lembrar que às vezes até sem pensar, claro que com o coração reto, a viúva e o viúvo, eles fazem isso que o Fê falou, mas que tem um rito próprio para essa consagração da viuvez, né? E é sempre bom lembrar disso. A igreja ela é bela e pensa também nisso.
Maravilha. Então explicamos aí o matrimônio. Eu acho que são os pontos um pouco mais complicados, já que citamos o catecismo e é falado disso. Então falamos aí da castidade do matrimônio, falamos dessa castidade também nessa questão da viuvez e o leigo. O Gui, E o leigo? Desculpa interromper. Só uma coisa Pode falar. antes. O irmão citou aí a passagem que fala do homem amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Eu só quero parar um pouco nisso, porque muitas pessoas hoje em dia falam, né, da mulher ser submissa ao homem, que está nessa passagem. A mulher seja submissa ao marido e o homem ame a mulher como Cristo ama a igreja. E a gente tem que falar que a submissão da mulher não é aquela da mulher abaixar a cabeça para o homem e fazer tudo que o homem quer, inclusive na cama. Mas está principalmente nessa segunda frase. E o homem ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Exatamente. O que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu pela igreja. Cristo doou. Se entregou por ela. Exatamente. Então está aí essa passagem. Que mulher não se entregaria totalmente ao seu marido, não estaria certamente submissa, vamos colocar assim, ao seu marido, sabendo que o seu marido ele vai se despojar de tudo por ela, vai se despojar dele mesmo, porque o que foi o que Cristo fez? Cristo morreu nu na cruz, mostrando que ele não tinha mais nada, ele tinha se doado por inteiro. E é isso que o marido tinha que fazer para a mulher, se doar por inteiro. Só para esclarecer isso aí, desculpa mesmo. Não, A ótimo. submissão, ela tá... A submissão, ela tá ligada ao cuidado, né? O homem submete a sua mulher, mas a amando, né? Como Cristo amou a igreja. Então ele cuida dela, se entrega verdadeiramente por ela, né? Tem muito mais a ver com cuidado. Isso tem sido distorcido hoje. Isso. Tem sido muito distorcido hoje. Não é entrega do corpo, mas é entrega do coração mesmo, que vai além dos olhares, além dos desejos de fora, né? É o cuidar mesmo. Certo. É um entregando-se inteiramente ao outro. Isso, é como tá lá no Gênesis, né? É como tá lá no Gênesis, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, né? O homem e a mulher serão um. Sendo um, ele deve cuidar dela e ela dele, né? No sentido completo, né? De entrega total de ambos os lados. Dedicação, né? Isso, maravilha. Então, tendo explicado isso, Pode passar pro tema aí. certo. Vamos voltar o olhar então. Agora um pouco para nossa realidade. Como foi falado aqui, já nós não somos casados, alguns namoram, outros não. Mas vamos colocar bem nessa questão da juventude ou daqueles que namoram. Como que é isso aí, galera? Como que é isso na vida de vocês? Quais as dificuldades? É fácil? Não é? É complicado? O que vocês têm visto, né? O povo tem um coração missionário aí, né? Como que é? O que vocês têm visto aí, por aí, sobre isso? Eu vou começar aqui então. Eu bora tenho lá. visto uma grande Ela... ação demoníaca diante dos jovens. Porque assim, todo lugar que a gente olha hoje em dia tem sensualidade, né? Praticamente a gente tem que andar como São Domingos Sávio, de olhos baixos. Então o problema é o quê? É esse pensamento, igual a gente foi falando durante o programa aqui, estar entrando dentro da igreja, né? Que muitas igrejas, né, muitos lugares é permitido, muitos lugares não falam dessa questão da castidade. Então eu vejo que muitos jovens estão perdidos e não sabem o que é a castidade em si. Muitos jovens não têm noção do que é a castidade. Então, por não conhecer, muitos caem no erro de se entregar ao namorado, porque tem aquele negócio, né? Se ama, pode fazer sexo. Se você vai casar com ela, não tem problema, pode ter relação sexual. Mas isso não é verdade, porque você não vai estar amando a pessoa, você vai estar amando o ato sexual que vai tomar conta de si, né? É igual, né? No começo ele
em cima do carrinho, mas depois que ele é usado, ele é jogado no lixo. Então, eu vejo que a juventude hoje em dia precisa realmente de uma catequese, né? Nós, leigos, jovens, precisamos, né, levar isso mais à frente para ensinar a juventude como viver a castidade, que é algo muito bom para todos, né? Se souberem viver a castidade de maneira correta, eles serão muito felizes, porque eu vejo que muitas meninas são tristes, da mesma forma os meninos, porque eles começam a namorar, tem relação, se entrega e termina. Eles ficam com o pensamento, puxa, me entreguei, me doei e ele me largou. Então isso é triste. Então é coisas que tem que ser falado. E louva a Deus pra gente estar tocando nesse assunto. Isso mesmo. Até mesmo nas missas, os padres falarem mais sobre isso faz falta, né, nos dias de hoje. Não tem se falado muito sobre isso também nos altares. O problema é quando o padre... E sem contar que tem muitos casais que... Pode falar. Vai lá, irmão, vai lá. Vai lá. O problema é quando o padre Isso. fala que tudo bem. É isso mesmo. Eita, Jesus. Rezar, né, pelos irmãos. Quem deveria ensinar, né, assim, ou coordenadores, né, de um grupo específico, de uma pastoral, de um movimento, principalmente voltado à própria juventude, né, quando ensina isso, que é normal e às vezes diz isso por ser uma limitação, sabe que não é, mas por ter dificuldade em viver, acaba ensinando errado, e não dá, né, complica. Sim. Vai, Gabriel vai falar. Sim. Mas eu esqueci. Eu ia falar. Peraí. Esqueci. Vai falando aí que depois eu lembro. Eu esqueci. Bugou. Não, lembrei. Tem muitos casais hoje em dia que muitas vezes eles ficam juntos, né, por uma ligação da carne mesmo, né? De ter a relação sexual, eles muitas vezes nem se amam, nem gostam do outro, mas estão juntos por conta do ato sexual. Existem casais, por exemplo, né? Eu vi um testemunho uma vez de uma pessoa dizendo que depois que terminou o namoro, né, ele pensava assim, poxa, eu sinto tanta falta dele, mas não é porque eu amo, né? Uma menina dizendo, mas não é porque eu amo, eu sinto falta de ter relação sexual com ele, sinto falta do corpo dele. Isso é muito complicado, né? E aquela história que, você vai casar com fulano, mas você precisa conhecer antes como que é na cama, né? Já ouviram isso? Isso, exatamente. Durante numa missa, a pessoa teve a cara de pau de sentar do meu lado e ficar do meu lado, mexendo só com a missa inteira, falando assim, porque eu tenho amigas que depois que casaram não gostaram, então eu faço pra poder ver se eu gosto, não sei o que lá. Mas tipo assim, tem nada a ver, né, meu? As pessoas estão com a cabeça que o casamento é o sexo e ponto final. O que eu falo muito quando me falam isso e depois quando vocês estiverem velhos, quando vocês não conseguirem mais fazer sexo, o que vão fazer? Vocês vão se separar? O casamento é pra vida inteira. Se o casamento é sexo pra você, então a partir do momento que o sexo não for mais possível por qualquer que seja a razão, então não existe mais casamento. Casa com a boneca inflável, né, pô? É um sexo super... Exatamente. Sei lá, eu não consigo. Quando as pessoas falam isso pra mim, falaram isso há pouco tempo atrás na faculdade, né? Pô, você não faz sexo? Como assim? E quando você casar, se você não gostar do sexo com a menina, você o casamento não é só sexo. Eu quero conversar, eu quero ir pra igreja juntos, quero fazer muitas outras coisas além de sexo. Você O sexo é apenas com você vai resolver problemas no sexo, você vai pagar contas no sexo, você vai educar o filho no sexo, né? É muito mais do que isso. Exatamente. Sim. Uma coisa que o padre Paulo Ricardo falou, que eu achei muito bonito, é que ele falou assim, a castidade é um novo jeito de você olhar para a pessoa e falar assim, eu te amo. Eu te amo pelo que você é, não pelo aquilo que você me oferece, pode me dar de prazer. Eu te amo, você, a pessoa. Então achei lindo isso. Isso mesmo. São Pessoal, João Paulo II, ele fala que falar. a não vivência da castidade, ela é o uso do outro, né? Olha aí. Esse aí foi um que ensinou muita juventude, né?
Ah, Jesus. Demais. O Patrick falando, né, que o corpo, ele mostra a alma, né, é como se o corpo fosse uma espécie de sacramento da alma, né, dado as devidas proporções, né, é como se por meio do corpo eu tivesse que, eu preciso mostrar o que a minha alma anseia, né, e aí que tá a diferença, né, esse conflito entre a carne e o espírito, é como se fosse um sacramento mesmo, né, é um sinal visível ali de uma realidade invisível, que tremendo. São João Paulo II, o Padre Paulo Ricardo, né? O exemplo dele é maravilhoso. Pra gente não se estender muito, já tem 40 minutos, né? De 43 minutos de gravação. Vamos tentar ir até os 50 ali, talvez. Vamos ir pra prática, né? Pensar nessa prática. Como que é, e aí nessa questão do próprio namoro, pensar, né, talvez bastante pessoas que vão nos ouvir vive ou viveu, ou vai voltar a viver, ou vai viver pela primeira vez, a questão do namoro, como que é essa questão da castidade dentro do namoro? Olha, é uma coisa que eu vou falar pra vocês o que eu acho muito bonito, né? São Domingos Sávio, ele fala que são duas as janelas onde pode passar anjos ou demônios. Que janelas são essas? Os nossos olhares, né? Quando você namora, você tem que tomar muito cuidado com os seus olhares, né? O namorado tem que colaborar com a namorada. Quando for jogar bola, evitar de ir com aquele shorts muito curto pra casa dela. Da mesma maneira que quando tiver muito calor, a menininha não ficar com aqueles shortinhos apertados. Porque isso instiga o olhar, né? E o olhar é a janela da alma. Se você não tomar cuidado ali, a tentação vai vir. E é como diz São Felipe Neri, né? É mais fácil ressuscitar um morto do que fugir da ocasião de pecado. Então você tem que tomar muito cuidado, né, com os seus olhares. Então eu recomendo aí aos que estão namorando e aos que vão namorar, né? Entra a modéstia, com certeza, sem dúvida, que é um assunto que liga um ao outro. Tomar cuidado com as suas roupas, né? Com os seus olhares, com a maneira de como se beija, porque é aquela coisa, né? Beija em cima e esquenta embaixo, não tem jeito. E por aí vai. Então você tem que tomar cuidado com certas coisas. Então eu recomendo, né, o que os arautos falam muitas vezes. Evitar lugar sozinho, sempre estar com pessoas junto, porque assim, vai ser muito melhor para vocês e vocês vão se conhecer verdadeiramente. Verdade, verdade. Então os olhos, o olhar é bom tomar cuidado quanto a isso, né? Quanto a essa questão de olhar. Que mais? E quando a coisa começa a esquentar? Sai correndo, né? Joga água gelada. Sai correndo. Pede água, pede água. Pede água, o Gabriel tem história legal. Tem até uma discussão aí. Não é, Gui? Eu fazia bastante isso com a O que Bia. você fazia? Jogar água gelada? Pedir água. Tem uma discussão até. Tô com sede, a gente falava, tô com Explica, sede, tô com explica, sede, tô com explica. sede. É bem nessa. Tá. Oi? Quando a gente tava. Mas no começo do namoro, né? No começo do namoro, eu e a Bia. Mas por agora já tá mais tranquilinho, assim, né? A gente já consegue fugir com mais facilidade. A gente, quando tava junto, assim, aí começava a esquentar aquela coisa, aí parava e gritava os dois: quero água, tô com sede, vamos beber água, tô com sede. Era bem assim. Já fugir da ocasião, né? É uma forma, é uma tática, uma técnica. Vamos, Dudu. Exato, sim. Tem alguns grupos católicos que estão em grande discussão sobre a questão do beijo. Se o namoro deve-se ou não ter beijo. Eu sinceramente não sei se sim ou não. Mas eu coloco sempre a questão do tomar cuidado, né? Se você sabe que você tem certa fragilidade, que se isso pode chegar a algo mais sério, evita. Então, vai depender muito de você mesmo. A igreja não fala sim ou não. A igreja não dá nenhum ensinamento sobre o beijo no namoro. Então, a questão é você se tem que ser sempre com prudência, né? Exatamente, a prudência. Sabe, evite lugares, foi o que já falaram, acho que é a melhor forma. É fugir. Não ficar sozinho nem ferrado. Porque
é um sério risco. E mesmo que diga que não, né? Cada um se conhece, né? Cada um se conhece, sabe dos seus limites e não adianta falar que não sabe, que não sabia o que ia acontecer. Sabia sim, fez porque quis. Exatamente. Né? Não adianta dizer que não, fez na intenção, né? A gente sempre tem isso. Não adianta dizer que não, porque tem sim, tem intenção sim. Eu acho bacana pensar dessa forma, assim, ó. Pensar, olha, eu de repente o beijo, a mão na nuca, não sei lá, um pensamento qualquer. Falar alguma coisa, né, vai instigar alguma prática que não convém, então de fato a pessoa precisa se conhecer. De repente você até consiga ficar você e a sua namorada um tempo sozinho, mas você que não consegue, sua namorada ou o seu namorado, não faça. Se você sabe que isso vai te levar ao erro, que como o Dudu falou, o autoconhecimento, então não vai, então evite. Então evite chegar perto, inclusive, das ocasiões. É algo muito importante. Às vezes a gente pensa que o ato de não pecar, o vencer a tentação, é você estar em um conflito direto. Quando não é. É você principalmente vencer as ocasiões. É superar as ocasiões. E eu penso, e eu digo mais, talvez já seja pecado você livremente ir para uma ocasião de pecado. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Porque o pecado mortal é quando você comete o pecado consciente do erro, né? Você está indo para um lugar e você sabe que vai dar merda, falando português, claro. Você sabe que vai dar ruim o negócio. Aí você pega e fala, mas beleza. Depois confessa, aí já abusa da misericórdia de Deus. Também não pode, pessoal. Vamos colaborar com Jesus aí que ele fica feliz, entendeu? A gente tem que ser consciente dessas coisas. Não pode abusar da misericórdia. Tenha consciência, é isso aí, reconhecer as suas limitações. O pior é que eu já ouvi muito, depois eu confesso. Depois de Jesus jogava um raio na cabeça. Tem um episódio dos Simpsons muito engraçado, né? Um episódio dos Simpsons muito engraçado que o Homer ele faz alguma piadinha lá com a Bíblia. Aí ele fala não sei o que pra Deus, aí tipo Deus ele tira o teto da casa dele, pega ele, dá um chapalhão assim, é muito engraçado, dá um chapalhão no Homer, assim, taca o Homer no chão. Tipo que ele faz com Bart. Isso, igual ele faz com Bart. Eu acho que a retidão de intenção também, né? Precisa, eu acredito que seja importante saber bem aonde nós queremos chegar com cada uma das nossas intenções. Seja se aproximar de alguém, seja o tipo de conversa que nós vamos ter. Nós sabemos sempre onde nós queremos chegar, qual é o fim último daquela conversa, qual o fim último daquelas mensagens, qual o fim último de entrar na internet para falar, para ver alguma coisa, qual o fim último até mesmo do meu beijo que eu quero dar no namorado, na namorada, né? E aí precisa ter uma reta intenção. Até mesmo de um abraço, né? Sim, às vezes um abraço, a sua falta de uma má intenção, na verdade, de um abraço é o ponto inicial para um ato sexual, para uma prática fora da castidade. Não vamos nem chegar às vias de fato, o ato sexual, mas talvez o seu abraço aqui vai te levar a um erro muito maior daqui a 3 meses lá na frente, se a sua intenção não for reta. Eu sempre pensei que nós precisamos olhar para as outras pessoas e enxergar nas outras pessoas um filho de Deus, uma filha de Deus. A menina é super bonita, ela se veste de uma forma atraente e tal, que agrada o olhar, por mais que o teu olhar se desviou ali, que isso já não é algo muito bacana, mas você tentar fazer morrer esse sentimento, esse desejo, na verdade, em você, tendo a ciência de que ela é a imagem e semelhança de Deus, que ele é a imagem e semelhança de Deus. Pensar sempre nisso, é a imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso amar aquela pessoa. O Senhor Jesus disse isso para mim. Eu preciso amar como se eu estivesse amando a mim mesmo. E aí esse tipo de pensamento vai com toda certeza te ajudar a viver ali a vontade de Deus, né?
lembrando do santo que o Fernando citou, né, no podcast anterior, né, que viu aquela mulher nua tomando banho e começou a louvar Deus, pela beleza da criação, né? Não caiu na tentação do pecado, mas louvou a Deus pela beleza, né? Isso. E eu acredito que a virtude da pureza, não sei se vocês vão concordar, acredito que sim. Os santos sempre falaram isso, que é uma virtude que não se conquista com a própria força. É um esforço pessoal, obviamente, mas nós precisamos muito da graça de Deus para ela, né? É Agostinho que fala isso. Então, olha aí. Isso, mas muitos outros santos falam sobre isso. Inclusive até a questão da própria gula. Eu não me lembro se é São Francisco de Sales que fala sobre isso. Se eu não me engano, também Santo Agostinho fala que quem não consegue controlar seus apetites ali, literalmente, né? Quem não consegue controlar o que come, dificilmente vai controlar qualquer outra coisa, inclusive a vida sexual, né? Quem não se controla ali na parte alimentar, como feito um porco no almoço, como feito um porco no jantar, como feito um porco no café da manhã. Não pode aparecer nada de comer que eu vou lá mando pra dentro. Dificilmente vai conseguir viver a castidade. E é uma coisa de se pensar também, dentro do nosso namoro ou até sozinho, né? Inclusive. Sim, verdade. Sim. E é aquela coisa, né? São Carlos Borromeu, ele fala assim, né? Se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Então você tem que vigiar e orar, viu? Para conseguir essa graça. Então tem muito querer aí também, viu? Exato. Muito, você tem que ter aquela força de vontade mesmo. Porque senão você vai perder a castidade muito fácil. Isso mesmo. E uma coisa boa na castidade, uma das maiores frutos, né, da pureza de coração é ali a intimidade com Deus. É a proximidade de Deus. E o quanto falta no coração de muitos católicos essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de intimidade de uma experiência de oração, em um grupo de jovens, um grupo de oração, como se fala tanto de intimidade. Eu estou falando de prática de vida diária, de algo ordinário, né? Dia a dia. A pureza de coração te impulsiona ao coração de Deus. Isso que você falou, Gui, é bonito, porque se a gente pegar o mistério de Deus, ele escolheu a Virgem Maria, que era uma virgem pura, escolheu o pai adotivo de Jesus, José, que era virgem, casto e puro. O precursor de Jesus, João Batista, era casto e puro. João Evangelista, que era o predileto, que recebeu a Virgem Maria como mãe, era casto e puro. Então Deus preza muito por isso, né? Você vê desde aí. Isso. E o próprio Jesus. E o próprio Jesus, com certeza. Ao contrário do que muitos dizem, em alguns escritos, em algumas histórias fantasiosas, que teve relação com Santa Maria Madalena, de forma alguma. Jesus é o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro perfeito. Falando da própria Santa Maria Madalena, né? Depois que ela conheceu a Jesus, ela se tornou casta e pura, né? Diferente do que muitas pessoas dizem. Gabriel, isso é um assunto muito bonito pra gente deixar, vai chegar para jovens, com certeza, esse áudio. Eu perdi já a minha virgindade. É impossível ser casta, né? Não é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível, meu irmão. Então, não tenha dúvida disso. Porque, como o Gabriel disse, Maria Madalena, ela tinha uma vida desregrada. E Deus... Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, eram muitos santos desgarridos. Tinha uma vida desregrada e conseguiu viver a castidade, né? Conseguiu viver a pureza. Então não tenha medo, tá? Se você já teve relação, já se entregou, Deus ele reconstitui tudo, né? Deus vê o seu reto coração, claro, procura o sacerdote, confesse, né? E tem a vida nova, porque Deus faz nova todas as coisas. E eu vou te falar qual que é ali a clínica de cirurgia para se tornar casto novamente. Chama-se confissão.
É, É isso aí. Lembrando que castidade não é Santo Agostinho, né? Santo oi, Agostinho. Dudu. Dudu, oi, não entendi. Não, só lembrando que Fala, Dudu, castidade não é sinônimo de virgindade. Então você pode não ser mais virgem, mas você pode viver uma vida casta. Exato. Maravilha. E você pode ser virgem e não viver uma vida casta. Olha aí. Exatamente. Maravilha. Meu, acho que 50 minutos foram pouco Sim, tempo, né? o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho teve relação com a mulher, Santo Agostinho teve filhos, Santo Agostinho teve relação com o homem, inclusive, e depois que se converteu foi um baita de um santo, né? Um dos maiores santos da igreja, Santo Agostinho. Muito influente. Doutor, né? Doutor da igreja, bispo. Não só santo, mas como doutor. Sim, Destruiu os hereges, Zica pagãos. demais. Dá-lhe Agostinho. Chupa essa. Pega Santo Agostinho, então. Ai, meu Deus do céu, esse povo é bom. Daria pra falar sobre a castidade falando da vida de Santo Agostinho aqui. Sim, sim. Não, mas nada impede de mais pra frente a gente fazer a castidade parte 2. Daria muito. Né? A gente faz mais pra frente. Sim, A sim. castidade dos santos. A gente não falou de masturbação, né? Você talvez importante de ser falado, e várias outras coisas. Então, pessoal, ficaram muitas coisas de fora para serem faladas, mas nós prometemos aí, não como próximo, provavelmente, mas sem muita demora, sem colocar muito lá pra frente, um tema sobre castidade, parte 2. E provavelmente também ela não vai ser suficiente, vai ter que ter a parte 3 e vai ter que ter a parte 4. Provavelmente a gente vai pegar a vida dos santos mais um pouco, para poder partilhar um pouco mais sobre isso e sobre outros temas. E vamos lá então para as nossas considerações finais sobre, ou melhor, as nossas considerações finais dentro desse terceiro Catholicast. Quem começa aí a se despedir do povo? Você. Eu? Não, eu preciso terminar aqui. Ah, é verdade, você finaliza. Então, beleza. Valeu, povo de Deus. Muito obrigado por ter nos ouvido hoje. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima. Aú! Salve Maria. Dudu, Fê? Eu vou me despedir aqui também. Dudu, Fê? E nesse áudio aí, nesse que vocês vão ouvir, possa ajudar um pouco. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe comentário, né? Dê sugestões que vai ajudar bastante, viu? Deus abençoe vocês. Salve Maria. Então, acho que é isso, né? Lembremos sempre que temos que ser santos. Seja santos como Nosso Senhor é santo. Então, na dúvida em fazer ou não fazer, sigam os santos. É isso aí. Salve Maria Santíssima. Isso, então nós ficamos por aqui nesse Catholicast sobre castidade. Deixe no comentário aí da nossa postagem no YouTube, no canal Catholicast, indicações sobre temas, aquilo que você tem achado, né, nesse início de projeto aqui do Catholicast. Faça perguntas, enfim, entre em contato conosco, fale conosco, dê o feedback. Nós precisamos muito disso para poder continuar. Diz aí bem que você também queria esse ouvir, projeto. Na postagem, isso, dê sugestões sobre tema, né? E na postagem, na descrição da postagem vai estar lá o link se você quiser baixar esse episódio. Então você tem essa possibilidade de poder baixar também, de baixar para o seu smartphone. E é isso. Então Deus abençoe vocês e divulgue o Catholicast, né? Divulgue o Catholicast para todo mundo. Você ouviu, você gostou, divulga aí. Se inscreva no canal, leva as pessoas a se inscreverem. Nós precisamos disso. Curta aí no próprio YouTube esse nosso áudio. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada e até a próxima. Até a próxima. Salve Maria! Salve Valentina. Salve Maria! Uhul! Foi. Gabriel!
Ei, Patrick! Eu sou Guilherme Teles e comigo está o Danilo Maria. Ô, Danilo? Danilo acabou de mandar mensagem no grupo falando que não rola. Não rola? Pequeno vácuo de leve. Não rola? Repousou, mano. Repousou, velho.